E eu posso dizer que a nova legislação, ela tenta se aproximar desses cânones penais, processuais penais com mais vigor, afastando essa excessiva abertura, afastando esse procedimentalismo muito aberto, tudo muito nebuloso, tentando dar essa, eu não vou nem dizer que seja, né, penal, processual penal, mas com essa cariz penal, processual penal. Sim, sem dúvida. Até se você olhar a composição da comissão de juristas que elaborou o anteprojeto, que agora virou o projeto de lei que está tramitando no Senado, realmente você tem essa intenção de não necessariamente entrar na celeuma doutrinária de qual é a natureza jurídica do impeachment, mas há uma nítida aproximação, tanto do ponto de vista da tipificação, como do ponto de vista procedimental. Dentro da comissão de juristas, inclusive, houve a criação de duas subcomissões, a subcomissão de tipificação e a subcomissão de procedimento. E aí depois, claro, há uma sistematização ali, há um debate em conjunto, mas muito claramente há essa aproximação, essa tentativa de deixar o procedimento do impeachment um pouco mais previsível e também mais próximo do processo penal, mas também de, na tipificação, resguardar um pouco mais, prever condutas realmente de uma gravidade maior, como aquelas autorizadoras dessa medida, que quer queira, não é uma medida extrema, né? Talvez em termos políticos, jurídicos, a mais extrema das medidas para essas autoridades arroladas, né? E nesse sentido, João, a gente vai falar sobre a lei, esse projeto de lei propriamente dito, né? Ele pretende fazer essa unificação entre os procedimentos, os processos, as tipificações, quaisquer autoridades, todas elas, porque a gente está falando de um universo bastante grande de autoridades, né? E nesse sentido, existem muitas diferenças entre o que a gente pode pensar, o que cada autoridade pode ou não praticar. Eu consigo pensar algumas atividades a imputar como ilícitas que sejam comuns, tanto ao presidente da República, quanto ao ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto a um prefeito, quanto a um comandante de força, quanto a um desembargador, mas existem peculiaridades em cada uma, até porque, quando a gente pensa no impeachment, pensa muito no poder executivo. E aí a gente está falando também de outros poderes que são abraçados por essa lei. Essa parte, vamos para a parte, digamos assim, material, vamos deixar a parte procedimental para o segundo aspecto, né? Essa parte material de fixação de como é que, a respeito do que se trata o impeachment, a respeito do que se tratam esses crimes de responsabilidade. Como é que é o avanço que o projeto tem? Uma das tentativas do projeto é de agrupar essas autoridades. Então, quer dizer, como você falou, não dá para comparar, por exemplo, a tipificação do crime de responsabilidade do presidente da República com um juiz de primeira instância. Obviamente, são condutas muito díspares, mas a tentativa foi de você pegar autoridades do poder executivo. Então, claro que toda a maior atenção, o maior grau de atenção vai naturalmente nas hipóteses de impeachment do presidente da República, que na própria Constituição estão tratadas de forma bem mais detalhada. Mas, por exemplo, quando se trata de crimes de responsabilidade de autoridades do Poder Judiciário, como é que ficou estruturado o projeto até aqui, pelo menos, porque provavelmente vai haver várias emendas aprovadas. Mas você tem a definição dos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo e, a partir deles, a definição de crimes de responsabilidade de outras autoridades jurisdicionais. Então você vai fazer mediante remissão dos crimes de responsabilidade dos membros do Ministério Público. Aí você tem os crimes de responsabilidade do Procurador-Geral da República e, a partir dele, uma derivação para membros do Ministério Público atuantes em segunda instância, atuantes em primeira instância, do MP estadual, etc. Então, foram abertos capítulos nesse sentido. Crime de responsabilidade de governador toma mais ou menos por empréstimo alguns dispositivos do crime de responsabilidade do presidente. Então, houve essa tentativa de agrupar, porque, como você disse, são autoridades muito diferentes entre si. A própria função que elas exercem é diferente. Então, por exemplo, crime de responsabilidade de conselheiro do CNJ. Aí tem um capítulo à parte, porque não tem como, tem membros que são oriundos do judiciário, outros vêm de fora do judiciário. Então, você vai ter durante aquele período aquela situação. E tem também algumas autoridades que, sinceramente, nem vai haver crime de responsabilidade contra elas, mas estão previstas na Constituição. É o caso de ministro de Estado. Ora, se um ministro de Estado, que é um cargo de livre nomeação e livre exoneração do presidente da República, se um ministro de Estado cometer um crime de responsabilidade e tiver um clima político para destituí-lo, é claro que antes disso o próprio presidente vai exonerá-lo. Então, tá lá mais pro forma. Mas realmente houve essa tentativa de agrupar, realmente de acordo com a questão temática mesmo.